Galera, vamos embora. Hoje a gente vai ver aqui tipologia textual, tá? Bora ver por que a gente precisa saber das regras de tipologia para entender melhor o texto dissertativo, tá bom? Então, ó, em alguns certames nós sabemos que as bancas lançam duas produções de texto, não é isso? Então, uma redação e um texto que a gente chama de discursiva. Essa redação é um texto dissertativo e a discursiva é um texto expositivo. São dois tipos diferentes, tá? Então, quantos tipos existem no mundo todo? 5 tipos: descritivo, narrativo, injuntivo, dissertativo e expositivo. Só existem esses 5 tipos textuais. Os outros textos que a gente conhece é o que nós chamamos de gêneros, ou seja, são textos que usam a tipologia de um dos 5 que a gente acabou de falar. Digamos, o texto da gente, né, que cai lá nas provas, de um modo geral, é o dissertativo. Tá, então o dissertativo é o que a gente chama de tipologia, é aquele esqueleto, vamos pensar assim, tá? É um esqueleto fixo que não muda. Agora, existem variações dentro desse esqueleto, e é isso que a gente chama de gênero textual. Bora ver um exemplo? Digamos aí, nós temos 3 gêneros bem conhecidos dentro dessa perspectiva da tipologia textual dissertativa. Então, um deles, o sermão religioso. Então, quando a gente vai lá para uma igreja, a gente encontra o pastor ou o padre fazendo aquele discurso, né? Então, aquele sermão ali, ele obedece rigorosamente às regras do texto dissertativo, que a gente vai ver no outro bloco, né? Quando a gente for trabalhar a estrutura do texto dissertativo. Então, as características de um sermão religioso são as mesmas de um texto que a gente escreve para concurso. Por quê? Porque são 2 gêneros diferentes, a redação de concurso e o discurso religioso, o sermão religioso, são 2 gêneros diferentes de uma mesma tipologia, a tipologia dissertativa. Outro gênero muito conhecido que a gente ouve muito por aí, né? A gente vê muito e ouve mais do que lê, é o discurso político. O discurso político também é parte, né, dessa estrutura da tipologia dissertativa. Então, o discurso político também obedece às regras de tipologia do texto que nós fazemos para concurso, certo? É o mesmo, são as mesmas características, é o mesmo modelo. E um outro gênero textual que também é muito conhecido da gente e que bebe nessas mesmas regras é o artigo científico. Então, se a gente vai fazer um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a gente vai usar a tipologia textual dissertativa também, certo? Então, aí a gente falou de 3 gêneros diferentes: o discurso religioso, o sermão religioso, o discurso político e o artigo científico. São 3 gêneros textuais da tipologia dissertativa. Perceberam aí? Então, a gente tem um tipo e vários gêneros que partem desse tipo. Beleza, a gente já entendeu por aí. Só que, por que a gente precisa ver os outros tipos, fora o tipo dissertativo, ou seja, as características do dissertativo? Porque a gente vai ver, na verdade, as características do dissertativo, mas enquanto nós formos ver as características do dissertativo, vocês vão observar que algumas outras regras que vocês usam nos textos de vocês não são do dissertativo, são de outras tipologias. Daí a gente vai precisar falar dessas outras tipologias para que vocês já façam o dissertativo observando esses detalhes estruturais, certo? Então, vamos dar uma passagem rápida aqui pelos tipos textuais para vocês se ligarem nas diferenças entre eles, e aí a gente vai falar das características do dissertativo, tá bom? Vamos falar logo das características do texto narrativo. Ó, cada tipo de texto tem um objetivo, certo? Então, o texto narrativo tem como objetivo o foco no emissor.
na pessoa que está ou sendo apresentada por um narrador ou está narrando a própria história. É o que a gente chama de emissor, é um eu que está ali ou explícito ou subentendido dentro do texto. Então, os textos narrativos, eles têm o foco deles, né? Então, eles estão totalmente voltados para isso que nós chamamos de emissor, certo? E esse tipo de texto, que é o narrativo, tem como característica a ação. Então, o texto narrativo tem que focar na ação. Na ação de quem? Do emissor. E em que tempo verbal esse tipo de texto é escrito? No pretérito. Ah, Priscila, mas existem textos narrativos no presente? Existem. Mas a característica do texto narrativo clássica, né? A característica de estrutura é a do texto no pretérito, certo? Então, é no passado perfeito ou imperfeito. Mas o pretérito perfeito é mais característico do texto narrativo do que o pretérito imperfeito. Beleza? Então, aí vocês estão vendo características puras. E por que eu estou falando de características puras, né? O que é que isso significa? É que nós estamos falando aqui de provas de concurso. E como em outro bloquinho eu falei para vocês, eu já dei aula para, por exemplo, crianças concurseiras, né? E para concurso do Colégio de Aplicação, Militar e Colégio do Recife. E as bancas também são muito rigorosas. A gente está falando aqui de característica clássica de tipo textual. Por quê? Vamos pegar um exemplo aqui. Prova do aplicação para criança, tá? Prova do concurso da Universidade Federal de redação para criança. E aí foi lá uma criança e tentou o concurso. Fez a redação, era para fazer uma fábula, a criança fez a fábula e levou corte na fábula. E aí eu me lembro que os pais chegaram, perguntaram, essa criança não era minha aluna, e os pais perguntaram se eu podia fazer recurso para ver se a criança conseguia ter a redação corrigida. E o que aconteceu? Quando a gente pegou a redação da criança, o que a gente percebeu? Que ela tinha feito uma fábula sem animais. E isso é uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos, que não façam fábulas com pessoas. Por quê? Existem fábulas com pessoas? Existem. Mas nas características clássicas do gênero, né, a fábula é um tipo narrativo que tem como objetivo criar uma atmosfera em que animais pensem como se fossem humanos. Então, se você botar humanos, você vai fazer humanos pensarem como se fossem humanos? Não, né? Que humano já pensa como humano. Então, não faz sentido você escrever uma fábula com pessoas, do ponto de vista das características clássicas do gênero, tá? Então, não cabe recurso numa situação dessa. Então, por isso que eu falo para vocês, é importante que a gente entenda quais são as características clássicas da nossa tipologia, que é a dissertativa, para quando chegar na hora da prova, a gente se encostar o máximo possível nessas características clássicas, para que não haja problemas com relação à nossa pontuação, tá? Então, a criança não teve a redação corrigida, ela levou corte mesmo, porque uma fábula tem que ser feita com animais. Beleza? Deu para entender aí, né? Ok. Então, no nosso texto dissertativo, diferente do texto narrativo, então o narrativo tem como foco a ação, né? E o emissor. Então, a ação do emissor. E o tempo verbal é o pretérito perfeito, como a gente falou. Tá. O dissertativo não. O dissertativo tem como foco a ideia. A discussão de uma ideia de polaridades diferentes. E eu peço a atenção de vocês agora. Aqui, prestem atenção. Porque não são todos os professores que falam sobre isso. E a maior parte dos professores não fala sobre problemática, tá? E olhem só. Um texto dissertativo é característico, no texto dissertativo é característico o uso de um problema. Então pensem comigo, vocês fizeram
faculdade, tá? A maior parte daqui dos meus alunos já fez faculdade. Então, quando vocês fizeram faculdade e que foram terminar, né, o curso, vocês tiveram que fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. E quando vocês foram fazer o TCC, a professora de metodologia de vocês disse o quê? Antes de você começar o TCC, você precisa ter um problema, que é o que a gente chama de problema de pesquisa. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o texto acadêmico, né, o artigo científico, um TCC é um artigo científico grande, né? Então, um artigo científico é um gênero dissertativo, tá? Então, é preciso, não é obrigatório. Por que obrigatório? Porque nas faculdades existe a obrigatoriedade de cumprir as regras clássicas do gênero. Então, se você não colocar uma problemática para ser discutida no seu TCC, você não é aprovado. Já perceberam isso? Mas por qual motivo, quando o candidato vai fazer o concurso, ele não coloca uma problemática e ainda quer botar recurso na banca? Porque muitos professores não falam em problemática na hora que estão fazendo os cursos teóricos de redação. Só que a problemática, ela é a característica principal de um negócio chamado texto argumentativo. E o texto dissertativo, ele é argumentativo. Então, a argumentação está dentro, ela compõe o texto dissertativo. Então, para que o texto seja argumentativo, ele precisa que duas ideias rivalizem ali. Se elas não rivalizarem, ou seja, se elas não problematizarem algo, não existe texto dissertativo. Então, é característico do dissertativo o foco na ideia e é característico do dissertativo um problema que vai ser discutido o texto inteiro, tá? Então, isso aí são duas características do dissertativo. Outra característica do dissertativo é ser escrito no presente do indicativo. Galera, olha só. Os textos dissertativos são escritos no presente. Então, o discurso religioso, o sermão religioso é feito no presente. O discurso político é feito no presente. O artigo acadêmico é feito no presente. É no presente que se faz o texto dissertativo. Do mesmo jeito que o narrativo se faz no pretérito perfeito, o texto dissertativo deve ser realizado no presente do indicativo. Se você colocar um futuro lá no texto dissertativo, o único lugar onde você pode colocar um futuro, né, o tempo verbal no futuro, é na conclusão, na segunda parte da conclusão. Quando a gente for ver a estrutura, vocês vão entender o que é essa segunda parte da conclusão. É quando você vai lançar a solução para o problema, que você pode colocar o tempo verbal no futuro. Se você colocar o tempo verbal no futuro em outra parte do texto, é um erro de tipologia textual. Por isso que as bancas têm como característica de avaliação de espelho qual foi a porcentagem, né, que o candidato utilizou da tipologia textual pedida na prova. Certo? Então é aí, vocês lembram que eu falei em outro bloquinho da receita de miojo? Então, um candidato que coloca uma outra tipologia, 10% do texto ainda passa. Mas se o candidato não souber quais são as características do tipo que ele está trabalhando, que é o dissertativo, e colocar mais do que 10% num texto de outra tipologia, ele vai criar problemas de tipologia. Entenderam? E aí a banca vai penalizar. Então, o texto dissertativo tem que ser escrito no presente. Se você coloca pretérito no texto dissertativo, você transforma ele numa crônica. Porque é a crônica que traz, que é um texto narrativo com foco no emissor e que traz o pretérito perfeito. Então, se você, por exemplo, usa a primeira pessoa do plural, o concluímos, entendemos, concordamos, isso aí é emissor. O emissor, ele é próprio de que tipo de texto? Narrativo. Aí, se você colocou ele no seu texto, na sua redação, você está colocando uma característica que é primordial do texto narrativo no seu, que é dissertativo. Mas o texto dissertativo tem como característica a impessoalidade. O que é a impessoalidade? É justamente o contrário do emissor. É a discussão da ideia de forma pura, sem interrupção de um eu.
Então, ser impessoal é se afastar, não é você que está ali escrevendo o texto. Você não pode se colocar dentro do texto. Não é um emissor, quer dizer, não é você não é um emissor que está escrevendo aquele texto. Então, o que as bancas querem, é uma coisa que eu falo sempre, não é a opinião do candidato. Por quê? Porque se você entende o que é um texto dissertativo, como eu estou explicando aqui agora, você percebe que em todas as provas, galera, eu tô falando todas, 100% das provas de concurso, 100% delas já traz um problema. E esse problema, porque se o texto é dissertativo e tá no edital que o texto é dissertativo, a banca vai trazer um problema. Vai trazer um problema para você interpretar. Aí você vai precisar interpretar o problema, que é a proposta de redação. Quando você interpretar, aí sim você vai perceber quais são as ideias que estão em conflito, que você vai precisar colocar na sua introdução. Então, você só vai procurar um problema se você sabe que o texto dissertativo tem como foco a discussão de um problema. Você concorda comigo? Então, é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês. O texto dissertativo, ele tem como característica o foco na ideia, o presente indicativo, a impessoalidade, ou seja, afastamento. Você não vai botar a sua opinião. Se a banca já trouxe a ideia, preste atenção nisso. Se a banca já trouxe o problema, já trouxe a ideia que você vai precisar desenvolver, você concorda comigo que você só vai precisar entender qual é a ideia e colocar a contraposição, né, que ela vai trazer uma contraposição, uma briga, uma rivalização de pontos de vista. Essa briga ela vai trazer ali para você discutir os dois lados. Você vai discutir os dois lados. A gente vai aprender nas técnicas de argumentação como é que se discute esses dois lados. Se você vai discutir, onde é que você vai botar a sua opinião aí? Não cabe. O que cabe é a discussão da problemática que a banca já colocou. E aí a gente vai entender mais pra frente como é que se discute uma problemática, né? No bloquinho de estrutura. Beleza? Então, olha só, se você coloca uma outra característica que é muito comum que o candidato confunda e coloca no dissertativo, um outro componente, é o adjetivo. Olha só, existem dois tipos de adjetivo. O adjetivo que a gente chama de neutro e aquele que nós chamamos de grávido, que é o adjetivo emotivo. O adjetivo emotivo é aquele que o candidato usa como se o adjetivo ajudasse na argumentação, na defesa de um ponto de vista. Mas o adjetivo, ele não ajuda em uma vírgula na argumentação. Por quê? Porque adjetivo é característica do tipo textual descritivo. O tipo textual descritivo é o que se utiliza de adjetivos para a criação de uma imagem. Então, para criar uma imagem, ele precisa, esse tipo de texto, precisa usar os adjetivos. E é o texto que mais usa adjetivos e que usa os adjetivos como grande recurso do tipo de texto. Então, se você chega lá no texto dissertativo e diz que é um absurdo a legalização da maconha, esse absurdo aí é um adjetivo que, no lugar de pontuar, penaliza. Porque você não convence por adjetivo, você convence por um outro procedimento, que são técnicas argumentativas. Então, esqueçam o que a gente chama de adjetivos altissonantes. Esses adjetivos que parecem fortes, mas na verdade eles são trapaças, eles são recursos de outro tipo de texto, que é o texto descritivo. Então, no texto descritivo, a gente tem como característica os adjetivos e tem também como característica o pretérito imperfeito. A gente usa no texto descritivo. Já o texto injuntivo é o tipo de texto que a gente chama de instrucional. Esse tipo de texto instrucional é caracterizado, né? Qual é o foco dele? Instruir. E como é que a gente instrui? A gente instrui usando verbos no imperativo. Os verbos são comandos dentro do texto, tá?
Então, esses verbos que são comandos, a gente usa mais, a gente pode usar no dissertativo na parte final dele, na conclusão, quando a gente for dar a ideia de progressão entre as ideias para a solução do problema. É o único lugar em que a gente pode usar o verbo no imperativo no texto dissertativo, tá? A gente não deve usar em outro lugar. Então, a gente falou um pouquinho do narrativo, falou do descritivo, que é, o narrativo tem como característica a ação e o emissor. O texto descritivo tem como característica o adjetivo, a criação da imagem, e é escrito no pretérito, né, no pretérito imperfeito. O texto injuntivo tem como objetivo a instrução e é escrito com o tempo no imperativo. O dissertativo tem como foco a discussão da ideia, de ideias, e ele é escrito no presente e tem como característica a impessoalidade. E o texto expositivo, agora, falta o expositivo. O expositivo, ele tem como foco a verdade. Então, surgiu, né, o texto expositivo, ele surge com a imprensa. E a característica dele é o fato mesmo, o fato e a comprovação do fato. Então, quando a gente escreve um texto expositivo, a gente precisa juntar, reunir dados e comprovações com relação àquilo que está sendo dito. E o que está sendo dito tem que ser factual, ou seja, aconteceu ou não aconteceu, tá? Então, não tem a ver com opinião. Então, o texto dissertativo, ele discute ideias de polaridades diferentes, ou seja, ele discute ideias que estão rivalizando, o dissertativo. O dissertativo não tem compromisso com a verdade. Então, desfaçam esse mito de que, professora, uma coisa que eu escuto muito, Priscila, a banca quer que eu escreva um argumento que eu não concordo, com o qual eu não concordo, uma ideia que eu não acredito. O dissertativo não tem nada a ver com a verdade, gente. Não tem nada a ver com a verdade. Dissertativo é jogo de polaridades diferentes. A banca quer ver qual é a sua, quanto você sabe, né? Qual é a sua habilidade em argumentar, ou seja, quanto você sabe usar os marcadores argumentativos, que técnicas de argumentação você conhece, quanto do conteúdo você domina e de língua também. Então é isso que a banca quer. Ela não está preocupada em saber o que é que você pensa sobre aquilo. Aí você diz assim, mas Pri, em algumas redações ela diz assim, coloque a sua opinião. Tá, mas isso aí é pegadinha de banca, tá? Já digo logo pra vocês. Sempre que tiver lá, dê a sua opinião, coloque a sua opinião, do seu ponto de vista, esqueçam isso. Porque o texto dissertativo tem como característica a impessoalidade. Então, nunca vai ser o seu ponto de vista. Sempre vai ser o ponto de vista que é lançado pela banca nos problemas. A gente vai ver isso nos próximos blocos, tá? Então, a banca sempre lança já o problema. Então, você vai pegar aquele problema ali e tem a forma de abordar e de colocar esse problema para discussão. Então, nunca é o que eu penso. Nunca é, tá? Desfaçam logo essa ideia para vocês não trazerem a emoção para dentro do texto, porque se vocês trouxerem a emoção, vocês saem da tipologia, beleza? Então, o texto expositivo, ele tem sim um compromisso com a verdade, o dissertativo não tem. Então, o expositivo tem, é como se fosse assim, quando a gente vai fazer um texto expositivo, a resposta ela vai estar correta ou errada. Então, o expositivo, por isso que as bancas colocam os textos expositivos para as questões discursivas, porque são questões técnicas. E aí ele vai perguntar alguma coisa, né, alguma coisa técnica, teórica, que você vai precisar responder de forma acertada. Então, ou aquilo ali é verdade ou aquilo não é. Então, isso é uma discursiva. Então, o texto expositivo, ele também é escrito no presente do indicativo, ele tem compromisso com a verdade, por isso que é preciso que os dados sejam colocados, a legislação seja colocada lá dentro, tá? Então, a lei, porque lei é uma forma de comprovar
dados estatísticos também, tá? Então, existem dentro dos concursos, existem algumas possibilidades de mistura desses dois tipos textuais, o expositivo e o dissertativo. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? O dissertativo expositivo. Então, vocês já sabem o que é um dissertativo expositivo. É um texto que tem a discussão de ideias, que tem problematização e que tem que comprovar aquilo que é dito também com fatos. Isso aí é a mistura de dois gêneros, ou de dois tipos textuais. Beleza? Mas a gente vai ver isso mais pra frente direitinho. Então, aqui, pra gente fazer um resuminho, o que é que a gente percebeu, tá? Com relação às questões da tipologia. Percebemos que, às vezes, colocamos características de outras tipologias no dissertativo. Então, para a gente trabalhar o dissertativo de forma pura, nós precisamos entender que o dissertativo trabalha com uma problemática que a banca já dá, a gente não inventa, a gente não escolhe, a banca já dá a problemática, a gente precisa saber interpretar essa problemática para identificar e colocar ela certinha no nosso texto. A gente precisa também ter afastamento do texto, da discussão. Então, não é a nossa opinião, a gente vai discutir aquela problemática que a banca deu de forma impessoal, sem emissor dentro do texto. A gente vai discutir de forma, com o tempo verbal no presente. É possível colocar um ou outro pretérito, mas o texto tem que estar 90% pelo menos no presente, para a gente não, como é que eu posso dizer assim, desarmonizar a questão das características que eu tô tanto falando para vocês aqui, tá? Para não haver falta de harmonização dessas características e para a gente não tender a, como é que eu posso dizer assim, sair daquilo que as bancas querem, né, das características clássicas do texto dissertativo. Beleza? Bora ver um exemplo aqui, tá, galera? Olha só. Primeiro pensem assim, se vocês não podem colocar o emissor dentro do texto, como é que vocês vão começar cada parágrafo, né? Se surgiu essa dúvida aí, vejam só. Vocês vão começar os parágrafos, a forma melhor, mais neutra de começar um parágrafo, por isso a mais correta, é vocês começarem com artigo e substantivo. O substantivo que vocês vão trabalhar na ideia, certo? O substantivo que vai reger a ideia de vocês. Então, esse substantivo sempre vai ser uma terceira pessoa do singular. Sempre vai ser. Aí você vai colocar o artigo na frente. Então, olha só o exemplo. Digamos, ó, a sociedade moderna, o artigo, mais o substantivo sociedade, né? A sociedade, o substantivo sobre o qual eu vou falar é a sociedade moderna, beleza? Então, vejam que eu coloquei aí um adjetivo neutro. Moderno não é um adjetivo que está me ajudando a convencer, vocês estão percebendo? É um adjetivo caracterizador. Então, quando eu falo moderno, eu caracterizo a sociedade. Eu digo qual é o tipo de sociedade que eu tô com ele no foco, tá? Então, quando você diz assim, a sociedade moderna corre o risco de entrar em colapso se não for dada atenção às necessidades básicas do sujeito. Então, ó, isso aí é o que a gente chama de afirmativa. É um período, né, uma ideia que a gente desenvolve até o ponto e que a gente chama de afirmativa. E essa afirmativa é regida por um substantivo, que é a sociedade moderna. Isso aí, vocês perceberam que o eu não está dentro do texto? É isso que a gente chama de impessoalidade, é afastamento do emissor. Eu tô falando de quem? Da sociedade moderna. Eu não tô no texto, não tem minha opinião aí. Vocês perceberam que não tem marca nenhuma de opinião? Vamos ver um outro exemplo, para isso ficar mais claro. Olha só. Vou pegar um exemplo aqui com a primeira pessoa do plural, para vocês verem, e aí a gente vai tirar a primeira pessoa do plural, para vocês notarem a diferença. Olha só. Hoje, nos preocupamos em decidir se punimos criminalmente ou não menores infratores de 10, 12, 16 anos, quando deveríamos nos preocupar em discutir por que crianças estão cometendo crimes. Vocês perceberam a entrada do emissor aí no texto? Vejam quantas vezes o emissor entrou, ó.
nos preocupamos, punimos, deveríamos nos preocupar 5 vezes em 3 linhas. Vejam como o emissor é enxerido. Por quê? Quando a gente bota o emissor no texto, ele vira o foco, porque isso é uma característica dele, ele toma o espaço da argumentação. Aí a gente transformou esse parágrafo, ele não é um dissertativo, é uma crônica, ou seja, é um texto narrativo. Mas quantas pessoas escrevem esse tipo de parágrafo no texto dissertativo e levam para o concurso? Muitas, centenas de pessoas fazem isso. Agora, bora tirar o emissor dentro do texto. Então, quando a gente vai tirar o emissor dentro do texto, a gente precisa colocar referentes. Então, coisas que a gente não tinha citado antes, a gente precisa citar, porque o texto se esvazia quando a gente tira o emissor. Se esvazia completamente. Vejam aqui a diferença. A gente vai sair do texto agora, vai ter que colocar alguém para se tornar o referente, ou seja, o substantivo que vai reger a ideia, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Hoje, a discussão do Poder Judiciário brasileiro. Então, vejam que no exemplo anterior, quem é que julga? Nós. Nós nos preocupamos em decidir se as crianças são ou não punidas. Mas somos nós que nos preocupamos em decidir? Não. Quem se preocupa em decidir é o sistema judiciário. É que julga. Não é o Poder Judiciário, é o poder que julga as leis. Então, quem se preocupa em decidir a questão da inimputabilidade são eles, não somos nós. Então, a gente tem que jogar para um referente. Então, hoje, a discussão do Poder Judiciário brasileiro está focada apenas na delimitação etária para a inimputabilidade dos menores infratores, né? Os menores são inimputáveis aqui no Brasil até 18 anos, né? Só depois dos 18 que eles passam a ser imputáveis pelos delitos que eles cometem. Então, hoje a discussão do Poder Judiciário brasileiro está focada apenas na delimitação etária para a inimputabilidade dos menores infratores, ou seja, não há preocupação em descobrir por que crianças estão cometendo crimes. Vocês viram que o emissor saiu completamente do exemplo? Então a gente tirou o nós e nós tivemos que trazer algumas palavras, alguns referentes, que a gente chama, para dentro da discussão. E aí a gente delegou a ideia para um substantivo em terceira pessoa. Então quando eu falo o Poder Judiciário, é quem? É ele, terceira pessoa do singular. E quando eu falo nos preocupamos, é o quê? Primeira pessoa do plural. Nos preocupamos. Eu e mais algumas pessoas se preocupam. Perceberam aí a diferença? Então, galera, é isso. Isso é impessoalidade. Sair do texto. Quando o emissor sai do texto, aí a gente realmente está fazendo um texto dissertativo e impessoal. Fechou?